Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos estudar classes, objetos e escopos de visibilidade. A aula de hoje vai ser um pouco mais dinâmica do que a aula anterior, porque eu vou me basear em um exemplo que eu já construí ao longo da semana e cujo código-fonte já está disponível aqui para eu replicar no Replit. Eu vou criar então aqui um novo repositório no Replit, vou chamar de classes, vamos colocar aqui classes, objetos e escopos. Vamos aguardar a criação. Pronto, o nosso repositório está criado. Eu vou só acertar aqui. Pronto. E vamos começar a programação. Eu vou trocar aqui o texto para classes, objetos e escopos de visibilidade. Ctrl Enter para executar. Ok. E agora eu vou criar uma nova classe aqui no Replit. Então vou clicar aqui no meu gerenciador de arquivos. Vou clicar no botão para adicionar um arquivo, o qual eu chamarei de produto.cs. É uma boa prática criar o arquivo com o mesmo nome da classe que você pretende criar. Bem, então a nossa classe produto, vamos criar aqui class produto, ela vai ter os seguintes membros. Uma classe tem vários membros. Ela vai ter um membro privado, que eu já vou dizer o que é. A princípio ela vai ser somente isso aqui, class, produto e um atributo nome do tipo string privado. Vamos ver aqui em main.cs como se comporta esse tipo de atributo. Então, ó, eu vou declarar uma variável produto P1 recebe new produto. Essa linha 7 declara uma variável P1 do tipo produto que está recebendo uma nova instância da classe produto. Essa instância é o objeto. Agora eu posso tentar fazer, ó, P1.nome recebe banana, por exemplo. Vamos tentar rodar. Observe que nós temos um erro aqui, ó. Produto.nome é inacessível devido ao seu nível de proteção. Bem, se nós observarmos aqui na classe produto, nós temos aqui o atributo nome com nível de proteção privado. Isso quer dizer que esse atributo só é visível dentro da própria classe produto. Então, primeira regra, todo atributo privado só é visível dentro da própria classe. Não só atributo, como qualquer outro membro. Pode ser um método ou pode ser uma propriedade também. Assim como um evento. Se eu quiser tornar esse atributo visível para outras classes, eu tenho que declará-lo como public ou público. No momento em que eu faço isso e tento agora compilar, o meu programa roda sem maiores problemas. Isso aqui não deu nenhum resultado visual porque eu não mandei exibir nada, mas eu poderia aqui embaixo colocar console.writeLine p1.nome minúscula p1.nome e mandar rodar. Tá lá, banana. Agora suponha que eu queira colocar algum tipo de proteção nesse atributo, de forma que o nome do produto que eu venha colocar nesse atributo não tenha menos de 2 letras. Ele tem que ter pelo menos 2 letras. Aí entram as propriedades. E aí nós vamos ver agora como funciona. Eu vou tornar novamente esse atributo aqui privado e vou criar aqui agora uma propriedade. Public string nome. Olha que agora está com letra maiúscula, a inicial. Vou dizer o seguinte: quando
essa propriedade for lida, o valor lido vai vir do atributo nome. O valor lido vai vir do atributo nome. Quando alguém escrever algo nessa propriedade, eu vou fazer um teste. Se o valor escrito .length for maior do que 1, nem preciso aqui de chaves, nome recebe value. Else, eu vou criar um erro aqui, ó. Nome do produto deve ter pelo menos 2 caracteres. Isso aqui é uma criação de erro e isso vai ficar claro mais adiante. Para que serve isso? Bem, vamos então compreender melhor o que seria uma propriedade. Observe que aqui a propriedade pode ter qualquer nome, mas por padrão eu coloco o atributo com inicial maiúscula ou usando um padrão chamado camel case, que seria a inicial da primeira palavra maiúscula e as demais com iniciais a inicial da primeira palavra do atributo privado em minúscula e das demais palavras em maiúsculas. Por exemplo, se aqui fosse, em vez de nome, se fosse nome produto, eu botaria aqui produto com P maiúscula. Para membros públicos, a inicial é maiúscula. Então aqui seria nome produto. Neste caso, para não ficar redundante, eu vou deixar somente nome mesmo aqui com inicial minúscula e aqui com inicial maiúscula para manter o padrão dos nomes de atributos privados e públicos. Outras linguagens adotam outros padrões. Por exemplo, tem linguagem que adota iniciar atributos privados com o caractere de sublinhado. Assim, por exemplo. Tá? Enfim, cada linguagem tem um padrão adotado por convenção, não é uma regra de compilação. Se você compilar aqui com qualquer nome, vai funcionar. Ok, voltando então ao conceito de propriedades, uma propriedade, na verdade, é uma ponte de acesso a um atributo. O atributo efetivamente armazena valores na memória do computador. Propriedades não armazenam valor. A propriedade é somente um filtro de acesso para um atributo. Então eu tenho aqui um espaço em memória real, que é privado, de acesso privado, ele está protegido, e aqui eu tenho uma maneira de acessar esse espaço em memória. E é justamente isso que a propriedade faz. Quando eu estou acessando para leitura, o que será retornado vai ser exatamente o que está no atributo nome. Eu poderia aqui modificar isso, tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui return nome.toUpper, ele retornaria o nome convertido para maiúsculas, sendo que o nome original estaria guardado do jeito que ele foi armazenado da primeira vez. Mas toda vez que eu fosse ler a propriedade nome, me traria o conteúdo da variável nome, ou do atributo nome, né? Convertido para maiúsculas. Mas não é este o caso, vou deixar aqui normal. E o grande legal aqui, o grande barato aqui, é o filtro de escrita na variável. Eu não posso armazenar qualquer coisa que eu queira nessa variável. Um nome de produto não faz sentido ter apenas uma letra. Eu não conheço um produto que tem apenas uma letra. 2 letras ainda tem. Pá, por exemplo, tem 2 letras. Então eu vou fazer essa regra aqui. Ó. Se o valor, esse value é uma palavra reservada que representa o valor que está sendo atribuído para a propriedade no objeto. Eu vou mostrar isso lá no método main. Se esse valor tiver um tamanho maior do que 1, ou seja, 2 caracteres ou mais, eu armazeno ele na minha variável ou no meu atributo real. Caso contrário, eu provoco uma exceção. Eu crio um erro no sistema, propositadamente. Vamos ver como é que ficaria lá no método main. Ok, então agora eu não consigo mais compilar dessa forma. Veja só. Deu erro novamente. Ó, nome é inacessível. Então aqui agora eu tenho que acessar a propriedade nome. Eu tenho que passar pelo filtro. Eu criei um sistema de proteção para o meu atributo.
Agora eu consigo rodar. Opa, ele deu um errinho aqui. Na verdade é porque aqui na classe produto, como eu estou usando exception, eu tenho que declarar aqui em cima um pacote chamado system. Using system. Pronto. System. Vamos ver agora. Pronto, agora eu consigo acessar novamente o nome do produto, só que desta vez através da propriedade. Quando eu estou fazendo uma atribuição para a propriedade nome de P1, quem está sendo acessado aqui é justamente o método set da propriedade nome. Nesse momento ele faz o teste para ver se o valor atribuído tem tamanho maior do que 1. Em caso positivo, atribui este valor ao atributo nome. Então veja bem, ó, isso aqui eu estou atribuindo esse valor à propriedade nome. Então, lá no método set, esse cara é o value. Tudo que você atribui à propriedade é o value. Neste caso aqui, eu estou lendo a propriedade nome para mostrá-la usando o console.writeLine. Neste caso aqui, ele usa o método get. Ok? Então, isso é uma propriedade. Ela tem o método get, que é para ler no atributo, e o método set, que é para escrever no atributo. Agora, suponha que tenha uma propriedade que eu queira criar que não tenha nenhuma regra de acesso. É uma propriedade que ela simplesmente lê e escreve em um atributo privado. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Private, double, preço, por exemplo. Aqui não estou usando acento por questão de caracteres internacionais que não são permitidos, não são aconselhados, né? E agora eu coloco public, vou criar agora a propriedade. Public, double, preço com inicial maiúscula. Ele está corrigindo para minúscula ali. Tenho que desfazer a correção. E aqui agora eu vou dizer o seguinte, olha. O get vai ser return preço. E o set vai ser o atributo preço recebe value. Pronto, dessa forma aqui, ó, eu consigo criar uma propriedade que lê e escreve em um atributo, mas não tem nenhuma regra. Puxa vida, mas eu ter que criar uma propriedade com todo esse código aqui para ter um membro da classe para armazenamento de valor é um trabalho realmente considerável, né? Enquanto eu poderia simplesmente trabalhar aqui com um atributo público que não fosse propriedade. Bem, aí existem as propriedades automáticas. As propriedades automáticas, no fundo, nos bastidores, o código de compilação gerado equivale a este aqui. Porém, você pode declarar da seguinte forma. Public, double, preço, get set. Isso aqui, dá um espaço aqui. Essa única linha de código é equivalente a todas essas linhas de código aqui. Então eu posso apagar isso aqui. E agora eu posso lá no meu código do main dizer o seguinte. P1 ponto preço recebe 3.9, por exemplo. Aí aqui eu mostro nome. E agora eu mostro aqui P1 ponto preço. Vamos ver como é que ficou isso. Ctrl Enter para executar. Tá aí, ó. Banana igual 3.9. Poderia melhorar isso aqui, né? Colocar aqui reais. Colocar aqui um 2 pontos F2 para ficar com duas casas decimais. Isso aqui é um atributo de formatação. E poderia colocar, talvez aqui antes do nome do produto, colocar produto tal. Acho que assim já tá legal. Banana igual a 3,90.
Bem, para finalizar essa parte aqui de propriedades e atributos, eu vou criar mais um atributo. Vamos lá em produto. Agora eu vou criar aqui, eu já tenho aqui nome, né? Uma propriedade nome, já tenho aqui preço. Agora eu vou criar public int estoque. Estoque, ele vai também ter um atributo de leitura automático. Quando eu boto get ponto e vírgula, é aquele atributo que ele gera automaticamente, mas o atributo de escrita dele vai ser automático, só que privado, private set. Isso quer dizer que fora dessa classe, o atributo estoque só pode ser lido, ele não pode ser modificado, porque o set é privado, só pode ser mudado dentro da classe. E essa configuração aqui vai nos permitir um nível de proteção bem interessante que nós vamos ver na próxima aula. Então, só recordando o que nós vimos nessa aula. Nós temos aqui atributos e propriedades. Os atributos realmente guardam valor, propriedade não guarda valor. Propriedade é uma ponte de acesso ou um mecanismo de acesso a atributos. É uma forma de você proteger o acesso de leitura e de escrita em um atributo. Aqui nós temos uma propriedade automática e são automáticos. Ou seja, eles geram um atributo nos bastidores, um atributo preço. Que ele pode ser lido em qualquer lugar, mas só pode ser escrito dentro da classe produto. Ok? Até a próxima videoaula. E espero que vocês tenham compreendido esses conceitos aqui. Caso contrário, usem o fórum geral da disciplina para tirar as dúvidas. Ou então o nosso grupo lá no Telegram. Um abraço e até a próxima videoaula.